E meio que foi a minha desculpa para voltar ao tema do paraíso, que era o vale, para falar da questão do que eu chamo de nazismo versus integralismo, basicamente, né? Ou para lidar com as datas que o livro traz, porque para mim elas são fundamentais para entender Blumenau, por exemplo, e os seus arredores todos. Ahn, e aí eu escrevo Deus Não Dirige, é, e acho que até hoje não foi um livro assim muito querido pelas pessoas, porque me parece que perto dos outros ele é um livro mais duro, né? Eu discuto isso com um amigo meu da história, né? Ele fala basicamente que se a pessoa não tem a menor ideia do que estava acontecendo no governo Vargas e ela não for pesquisar o que aconteceu no governo Vargas, ela não vai pegar uma parte do livro, né? Ou se ainda que o livro traga informações assim, mas como a ideia também não é ser professorzinho de história, né? Tipo, fazer aulinha no romance, né? Que não é para isso que eu escrevo. É tipo assim, meu, se coça, vai atrás dos dados, né? E aí, como são dados de momentos distantes no tempo e cada um com a sua carga, né? Porque, pô, fala da década de 30, fala da década de 40, fala de 64 do golpe, e aí fala de Santa Catarina, né? Porque parece que aqui nada aconteceu, todos éramos felizes, todos fomos felizes, mas não. E por último, pega a grande greve de Blumenau em 89, né? Foi um momento lindo. 40 mil pessoas na rua, todas as fábricas têxteis paradas, né? E aí não sei se isso não comove mais as pessoas, falar de greve, sabe? Falar de. Ou colocar em questão isso mesmo, assim, né? Tipo, é, a gente, enquanto Estado, né, é sempre acusado de ser nazistas. Tá? Mas quando a gente vai olhar numericamente o tanto de nazista que houve aqui, isso nunca chegou a sabe, a uma fração muito tosca do que foi o integralismo aqui, né? E quem era nazista eram os ricos, que eles tinham contato com a Alemanha, né? Eles falavam alemão, podiam comprar jornais alemães, tudo isso, né? Agora, o alemão médio, o alemão pobre, que precisava se integrar ao Brasil de fato, ele é encantado pelo integralismo, né? Que é fascista, mas ele é brasileiro e ele é integrador, né, dessas gentes todas. Eu não sei se as pessoas não gostaram dessa tese, né? Como assim? O cara tá dizendo que o Sul não é nazista. É porque dói mais dizer que não. Nós fomos muito mais integralistas e o integralismo nunca foi embora, ele só foi mudando de faceta, né? Conforme passava o tempo. Tanto que o Plínio Salgado ele é magistral, quando em 46, em vez de ele manter o integralismo, porque, bom, todos os fascistas uniformizados estavam mortos, né? O fascismo tinha sido. Não posso dizer que ele acabou, né? Mas ele tinha sido determinado. O fim tinha sido determinado no Japão, na Alemanha, na Itália. Então, bom, a gente não pode mais ter um fascismo uniformizado, porque não dá mais. Porque os nossos grandes líderes morreram. O que a gente faz então? Bom, a gente cria um partido político. E é o que o Plínio faz, né? Em 46 ele cria o PRP e o PRP segue. E aí nunca se questionou isso, né? Assim, quem são os filhos do PRP? Quem são os apadrinhados por Plínio? E os filhos desses apadrinhados? Porque eles estão aí até hoje. Eles continuam. Eles ainda ditam os caminhos da política no Brasil. E, inclusive, tem um determinado momento que você até faz. A história faz uma reconstrução de como as siglas vão passando para outras siglas, Aham, vai passando por. aham, Até chegar na Quinta República e mostrar: olha, tem aqui esse partido veio desse, que veio desse, que veio desse, que veio do Plínio Salgado, né? Que veio do isso. integralismo. E uma das coisas que chama atenção é porque
enfim, entrando já nessa discussão mesmo de o que é Santa Catarina afinal, né? E aí, um dos grandes fantoches, à direita e à esquerda, inclusive, que se faça a crítica, é de que, bom, então aqui, como você falou, todo mundo é nazista, etc. É, tem uma questão muito interessante. Eu não sei se eu inventei esse dado, porque eu não fui revisar depois, ou se realmente existe e foi só uma coincidência. Mas, inclusive, na própria história, você fala logo no começo do encontro integralista em Blumenau, daí vai movimentar todo mundo, e salvo engano, o dado é que reúne 40 mil pessoas. Uhum. E o final do livro é a greve que reúne 40 mil 40 pessoas. pessoas. Isso foi totalmente por acaso. Ah, tá. Era só pra saber se eu não tava louco. E daí, essa é algo que desperta, digamos assim. Por isso que eu acho fantástico, digamos assim. Por isso que eu queria conversar, inclusive, queria antecipar esse encontro, não queria que fosse mais pra frente, porque parece que tem alguém que tá conseguindo conversar de outra forma que não esse 8 ou 80, mas que mostra como a disputa, na verdade, que pode sim estar num comício do Plínio Salgado, mas pode sim estar se enfrentando com uma greve gigantesca, Aham. uma greve histórica, né? Sim, sim. Então, não sei como é que tu interpreta isso, mas parece que um dos aspectos que dá pra se enfrentar um pouco com essa questão é mostrar as coisas em termos mais contraditórios do que tão lineares ou tão 8 ou 80, ou é para um lado ou é para o outro. Não sei como é que tu lê isso acerca do Sul ou Santa Catarina. Não, eu acho que isso tem a ver com o papel da literatura, né? É, aqui se propõe o escritor, a escritora, né? Quando vai escrever um livro. Se é escrever um panfleto, e Jorge Amado tem vários, por sinal, né? Mas é isso só? É escrever um panfleto ou é problematizar questões, né? Porque como é que eu vou é, ganhar o respeito Não admiração, isso é outra coisa. Como é que eu vou ganhar o respeito do meu público leitor se eu chego para ele e apresento uma aula sobre qualquer coisa? Quando eles estão esperando um romance, um livro, uma ficção. Não, eu preciso problematizar essas coisas, né? Eu não posso subestimar o meu público, né? Eu também não posso superestimar o meu público, eu tenho que conversar com ele. E aí, quando eu trago questões como as que eu trago no Deus Não Dirige, algumas delas eu sabia que seriam pesadíssimas, assim, né? Como o nazista que está lutando na guerra, naquele momento é o mocinho. E aí fica tipo, como assim ele é um mocinho? O que esse cara tá querendo dizer? Né? Talvez as pessoas parem o livro aí, né? Tipo, ah, não, pra mim chega. Não posso ir adiante, né? É, e da mesma forma, no Paraíso Paraguai tem o Wilhelm, que é o alemão emigrado, né? Que chega no Brasil, chega em Florianópolis e tal. E ele descarta um casal de escravos que lhe foi cedido para chegar até Blumenau, né? Daqui de Floripa a Blumenau. E aí ele primeiro dá fim no homem, depois ele dá fim na mulher. E esse mesmo sujeito, e daí as pessoas me relataram isso muitas vezes, como elas se enterneceram dele quando ele adota o menino que ele traz do Paraguai, da guerra, como troféu de guerra, para provar para o Dr. Blumenau que ele tinha estado lá. Mas ele adota essa criança e a criança passa a ser filho dele. E as pessoas dizem: Nossa, e eu odiei esse cara tantas páginas. E ele é uma pessoa odiável. E aí, de repente, as pessoas estão enternecidas por conta daquilo, né? Da coisa de pai e filho e tal. É isso, né? Se eu não quiser. Se eu não quiser, não. Se eu não tiver por propósito causar conflito em quem me lê, eu nem começo a escrever. A verdade é essa, né? Senão a gente chega nos livros que têm saído ultimamente muito prontos, assim, e que tratam de temas muito importantes, como a questão do racismo, ou como a questão de abuso sexual de mulher, né? E fazem isso de maneira extremamente desrespeitosa com o tema.
né? Porque se um livro sobre um romance sobre racismo traz na, sei lá, 10ª página a palavra racismo, quer dizer, a metáfora já foi enterrada, né? Hum. E é uma coisa que o Paulo Scott faz muito bem, né? Em contraponto a isso, no Marrom e Amarelo, que é pegar diversas situações de racismo vivido, de racismo executado, e colocar isso no livro como história, né? Não como aula. Eu vou explicar para vocês o que é racismo agora. Peraí. Ó, olha só. Quando a pessoa. Não, ele não faz isso, né? Ele é muito bom no que ele faz nesse livro ao tratar desse tema. Ou o livro da mulher que. Uma autora que o personagem dela é abusada na infância, aí é abusada depois, é traída pelo companheiro, aí ela vai se vingar do companheiro, entre aspas, vai numa festa, daí ela sofre um estupro coletivo num camarim lá de um show, e aí, tipo assim, a mulher, ela foi estuprada de todas as maneiras possíveis, né? E, aí, e essa mulher depois tá bem da cabeça, a ponto de dizer, não, agora eu vou me vingar dos meus abusadores, né? Quer dizer, não tem nem o respeito pela personagem, assim. Será que a gente não podia se deter um pouco num desses casos de horríveis que essa personagem passa e aprofundar um pouco isso, né? Ou vale mais o choque, né? Sem aprofundamento, sem o conflito dialético ali.